coloque de pé, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías. To the book of the prophet Isaiah, Capítulo 55, bem conhecido. Isaiah chapter 55. Pode dizer amém? Amém. Say amen. Isaías está no Velho Testamento. Isaiah is in the Old Testament. Todos acharam Isaías 55? Then we find Isaiah 55. Eu quero começar a ler o versículo 7. I'm going to start at verse 7. E diz assim, vamos começar do 6, né? Ele já completa tudo. 6. Isaías 55, capítulo 6. E diz assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas antes regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que comem. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para a qual a enviei. E para o Senhor, muito assim, olha, a palavra do Senhor ela prospera. The word of God prospers. E para o outro, diga com fé, a palavra do Senhor ela prospera. The word of God prospers. Aleluia. Aleluia. Maravilhoso Deus, Pai Santo e Justo, na Tua presença, estamos nesta manhã desse dia, Senhor. Queremos te agradecer porque a Tua presença é real aqui. Queremos te agradecer, Senhor amado, porque Tu já se faz presente, Senhor, através dos louvores que aqui foram entoados, através dos testemunhos aqui dados, Senhor amado. Senhor, sabemos que a Tua palavra, ela prospera, ela atua. A Tua palavra, ela não é parada, ela movimenta, Senhor. E nesta manhã a Tua palavra será ministrada aos nossos corações, Senhor. Abre o nosso coração, Senhor. Que o nosso coração venha ser uma terra fértil, Senhor amado. Que qualquer distração, que qualquer pensamento contrário, Senhor, que qualquer coisa que venha contra a Tua palavra seja levado cativo aos pés da cruz. E que nesta manhã, mais uma vez, Senhor, nós saiamos daqui, Senhor, mudados, transformados, Senhor amado, pelo poder e a Tua palavra, Senhor. É no nome de Jesus que eu oro. E é no nome de Jesus que eu te agradeço, Senhor, por tudo. E todo o povo de Deus diz: pode tomar assento louvando o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Quantos estão felizes nesta manhã? Pode dizer amém? Amém, aleluia. Eu quero nesta manhã compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração acerca da palavra de Deus. Aleluia. Nós precisamos da palavra de Deus para viver. Jesus falou uma certa vez que não só de pão viverá o homem. Concorda comigo? Foi Jesus que falou isso, não foi eu? Está na Bíblia. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vira para o seu irmão e diz assim: olha, não só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Sabia, Ana? Da palavra que sai da boca de Deus. Aleluia.
E quando diz que não só de pão viverá o homem, não só do sustento, não só da provisão. Quando se fala de pão, se fala de provisão. Quando se fala de pão, se fala de mantimento. Se fala de você ter as suas necessidades saciadas. It means having all of your necessities. Mas o interessante é assim, olha, não só de pão vive o homem, man does not live by bread alone, mas o homem ele vive, sabe de quê? Da but palavra man que sai da boca de lives Deus. by every word that comes from the mouth of God. Ou seja, para entendermos isso, In order for us to nós understand temos que this, crer. we need to believe. Não é fácil entender que não só de pão, porque nós temos na nossa concepção, nós somos ensinados, nós somos We are instruídos taught, we are a instructed seguir um padrão. in order to seek, Nós in temos que order to follow. trabalhar, deitar, nós In temos order que to follow estudar, a certain temos way, que seguir to work. padrões. Mas quando Jesus vem e diz assim, olha, não só de But when pão Jesus says vive o homem. that man does not live by bread alone, Isso vem de contra a própria natureza humana, né? it goes Você, against o corpo the precisa de nature. mantimento. Meaning what? That your Mas physical só body que needs provisions. O reino de Deus, But a palavra de the kingdom Deus, of God, the word of God, ela está acima de tudo. is above all. Vire para você anunciar a Turn palavra to de the Deus, person next to ela you está and acima say, de the tudo. word of God is above all. Aleluia. Aleluia. E quando Jesus falou, e quando o profeta And when the prophet falou isso, said this, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele led disse by assim, the Holy olha, Spirit, he said, porque assim, ou seja, do mesmo modo, in the same way, da mesma forma, in the same form, que desce a chuva e a neve do that céu. rain and snow come down from heaven. O interessante é que quando a chuva What's interesting is desce, that né, rain ela não comes desce down. como você jogando um balde de água. Não. It's A not like, chuva ela desce it's e not ela like when you throw a desce. bucket of water. When the rain comes down, it Né? comes down Deus é in tão raindrops. tremendo que God is so quando Ele fez a powerful chuva, that when He Ele created mandou a the chuva rain, justamente He sent rain para to regar a terra, be able to water para the earth, molhar a terra. to water the earth. E a neve também. Mas ela não desce em pancadas It fortes. doesn't come out in, but it doesn't Ela vai come down descendo in big loads. It comes down in drops para regar a terra. in order to water the earth. E diz assim, assim como desce, ou seja, do And it mesmo says, modo as the rain que descem a chuva e a neve dos céus, and the snow come down from heaven e ela não volta. and do not return to Ou it. seja, é interessante que Deus ele é bem detalhista. God is very detailist. Ele começa a mostrar, olha, do mesmo modo, ou seja, porque para você entender com exemplos, In order for us to É mais understand with fácil. examples, it's easier. por isso que Jesus quando ensinava, That's ele why when sempre Jesus falava, taught, he always mostrava, taught ele dava exemplos. and with examples. E aqui Deus, And here ele God, fala através do profeta, diz he assim, speaks assim to the como prophet desce and he a says, chuva e a the neve, same way that e para lá não the rain volta, and snow não come down torna, from heaven and do not return to it. mas antes existe um propósito But that para a watering the chuva earth, e para a there neve, exists a purpose for the rain and for the para snow regar a terra, in order to water the earth, para produzir frutos, to make it flourish, para dar semente ao semeador to yield seed for the e para sower dar pão ao que come. and bread for the eater. Ou seja, do mesmo modo At the same way é a palavra do Senhor. is the word of God. Quando ela desce, When it quando ela comes down, vem when it sobre comes, nós, é para que over nós us, tenhamos, sabe o quê? it's for Vida. us to have life. É que nós viemos, para que nós venhamos ter vida. E vida It comes so we can abundante. have life, Você to be pode dizer amém abundant por life. isso? Can you say amen to that? Aleluia. Nós sabemos que a palavra do We know the Senhor, word of the Lord ela não é parada, ela, não is é, not ela stopped. está sempre em movimento. It's always in movement. Lá em Hebreus, capítulo And 4, eu Hebrews, sei que você abriu isso para Chapter mim. 4, I'd like you to open it with me. Hebreus, capítulo 4, o verso Hebrews 12. chapter 4, Nós verse vemos 12. que a palavra do Senhor, ela é viva. We see that the word of God is alive. Hebreus, capítulo 4, e o verso 12. Hebrews chapter 4, verse 12. Quem achou? You found it? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Porque a palavra de Deus é o quê? For the word of God is what? Living and active. E que mais? E mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Uau. Que penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Louvado seja o nome do Senhor. Praise the name of the Lord. Porque a palavra de Because Deus, the word of God ela é viva. E não somente is viva, not only living, ela é o quê? Eficaz. Ou seja, ela é pronta, ela é exata, ela é preparada. prepared, Mas não é somente isso. but not only this,
A palavra dele The é mais word of God penetrante penetrates do que qualquer espada. more than any sword. Não só uma espada de um gume só, mas de dois. Not Corta only a dos sword dois with one lados. edge, but a double-edged A sword. espada do Senhor, ela tanto corta para The lá, sword of the Lord not only como cuts to corta you, para cuts cá. that way, but also cuts this way. ou seja, nós temos que estar sempre apto, That we always have to be preparado, ready porque a and espada do prepared. Senhor, Because ela the sword of the Lord ela é penetrante is penetrating, e ela consegue discernir, sabe o que, irmãos? and it's Os able to nossos discern pensamentos. our thoughts. Então ela é viva. So it's Aleluia. alive. A palavra do Senhor também, The word of God ela é tão poderosa is also so powerful que ela criou tudo. that it created everything. Diz a Bíblia que The Bible says Deus criou o mundo that God created the world pela by palavra. Dá para você abrir, por favor, em Hebreus capítulo 11 e o verso 2. chapter 11, verse 2. Hebreus 11 e o verso 3. Desculpa. 3. Hebrews 11, verse 3. Quem achou? We found it. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Pela fé entendemos que o quê? Que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Aleluia. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que se é aparente. aleluia. É interessante isso. That's interesting. O mundo ele foi criado pela The world palavra de Deus. Was created, was Ou formed by seja, God's aquilo hand, que by não His word. existe Meaning what that veio à exists existência came into being pela palavra. by His word, Pela palavra de Deus. by God's word. E nós temos a palavra de And we Deus have God's word dentro de nós. Inside Por of quê? us. Why? Porque nós somos filhos de Deus. Because we are Quantos children filhos of de Deus God. tem aqui? Who here is the children of God? It's a child Agora, of God. a palavra de Deus, And so the word of God ela não toma a dimensão necessária que Doesn't- precisa ser tomada. doesn't take the full dimension that needs to be taken. Já dizia o profeta Oséias que o meu As povo the perece prophet por falta, Isaiah said, Conhecimento. that por falta, my people perish because ou they don't seja, know. porque nós não my conhecemos o poder que existe na palavra de Deus. We perish because we don't know the power that's in the word of God. Porque se nós conhecêssemos o Because poder if que existe na we palavra de knew the Deus, power that exists in the word of a God, nossa mente, our minds, como diz o apóstolo Paulo, as the apostle Paul said, ela transformaria esse mundo. would Por quê? transform this Porque world. nós somos Why? Because renovados we are renewed de glória em glória to glory pelo to poder da glory palavra de by the Deus. power of the word of God. E quando nós entendemos And once isso, we understand nós this, andamos numa dimensão we maior. walk in a greater dimension. Nós andamos com o nosso pensamento With our maior. thoughts, with our greater thoughts. Muitas vezes nós precisamos ficar longe, afastado um pouco, para termos o quê? Até mais comunhão com Deus. And in order for us to have Nós vemos que greater os jovens que communion with chegaram God, aqui do we see here camp, the young people that came back from camp, diante de longe far do away seu meio, from their estava ali buscando regular mais a presença de atmosphere. Deus. They were there Buscando seeking mais a the palavra de presence of Deus. God, seeking the word of God. E quando nós buscamos mais a And palavra once de we seek Deus, the word of God, Ele se manifesta. it manifests. Ele se manifesta na It nossa vida. manifests in our lives. Por quê? Why? Porque Deus, Ele tem God prazer takes pleasure em se manifestar para os seus filhos. in manifesting himself to his children. Ele tem prazer. He takes pleasure in this. E mais ainda, Ele tem prazer que nós venhamos ser And even more, he takes pleasure como Ele tem pensado in para us nós. becoming the person he wants us to be. Você sabia que Deus tem um Do you plano know na sua that God vida? has a plan for your life? Deus tem um plano God has para a você, plan for you, para nós. for us. Mas a nossa mente muitas However, vezes our minds nos many times retarda. Porque quando vemos as Does not coisas, nós não vemos digest slowly because we segundo don't see a visão da things palavra de according Deus. to the word of God. A Bíblia diz, o profeta Bible falando, says- o profeta Amós, que a palavra de Deus, ela é como um prumo. Sabe o que é um prumo? That the word of God is like, Sabe o que é um prumo? Um prumo é você colocar, principalmente no Brasil, aqui tem pouco, mas um here, prumo there's not that many vegetables. é quando você pega uma linha e It's a embaixo line tem um ferro. Então that você has- coloca aqui e ela that desce. has a metal piece Essa part on the ponta bottom part tem que estar certinha com essa aqui. that helps you E straighten. assim temos que ser nós. Nós temos que estar no prumo This is da what vontade de we have Deus. to do. We have to A be vontade centered. dele We é have to be aqui, completely nós aligned temos to que the chegar word of aqui, aonde Ele quer que nós God. If the cheguemos. word of God E quando nós still needs to be entendemos directed, isso, aí once você we começa a understand andar this, diferente. then we begin to walk differently. Aí você começa a ser um Then- cristão You diferente. begin to become a different Christian.
Porque ser cristão Why? Because being a não é Christian somente você vir para a igreja, isn't only going to church é and going somente to that. não. Ser cristão é fazer Being diferença. Christian is making a Ser difference. cristão é você saber que esta palavra, quando você fala, Requires you to ela know tem poder. that when you speak the word of God, it has power. Essa palavra, quando você fala, This ela word, tem poder. when you speak it, it has Por power. isso, quando eu pego a Bíblia e digo That's assim, why when I get the Bible, I say, eu tenho I have o que ela diz que eu tenho. what the Bible says I have. É fácil dizer isso? Is Não. it easy to say this? No. Porque você vê Because tantas We circunstâncias see our difíceis circumstances, so many que você difficult quer e não circumstances chega, mas vai chegar no nome de that you don't see Jesus. the end, but the end will come. Eu creio, porque ela diz que eu posso. Eu posso. I can do all the things the Porque Bible ela says diz. I can. Because it says Vai vir a circunstância para dizer assim, você não circumstances will pode. come that will Não tell vai you you conseguir. can't do it, Vai vir sim. but you will come. Não You somente will overcome. circunstâncias, Not only mas amigos. circumstances, Amigos but de friends, perto, close amigos de friends, longe, far irmãos de distant perto. friends. De perto, irmão de longe. Vai chegar lá e dizer, você não vai conseguir, não vai dar. People will come up to Mas you eu and say creio you na won't be palavra able de to. Deus. But I believe in the word of God. Aí tem a diferença. And there's the Eu difference. sou o que ela diz que eu sou. What the Bible says I O que é am. que ela diz? What does the Bible say? Eu sou filho de Deus. It says that I'm a child of Ou God. seja, quando a minha mente That when my mind ela se encaixa fits com essa in palavra, with this word, aí já é um problema grande para o diabo. then Por the quê? problem has, then the Porque devil você está has a vendo great problem. diferentes coisas. Because you are beginning Você to não está see sendo things movido pelas coisas e pelas circunstâncias que te You are no pressionam longer being Você está led or ganhando, dictated by the andando circumstances around you. por essa palavra. You are walking A palavra de according to the word Deus, of God. quando diz, And the word of God, ela é bússola. Sabia? Ela é bússola. Ela é lâmpada. O salmista disse, lâmpada para os meus pés lamp to my feet é a tua palavra. is your word, E luz and light para o meu caminho. to my path. Ou seja, com esta palavra, nós podemos chegar That with this word, onde a nossa mente jamais we can go imagina. to places that we Porque can't quando even nós imagine. vimos aqui, quando Deus começou a Because like falar, right here, disse, olha, os caminhos, eles são mais altos, This os meus thought, pensamentos His paths são are mais higher. altos. His Ou paths are seja, higher. nós não They're higher podemos than nos ours. limitar His às thoughts are higher than ours. circunstâncias Anyone. dessa vida. That we cannot be led Viver by a vida circumstances só in our por lives. viver. Living life Você just não to depende live. do trabalho, você depende de Deus. You don't depend on your job, you depend Diga on para o God. seu irmão, diga assim, Bring você the não person depende next do to you say, you trabalho, don't depend on você God. depende de Deus. You don't depend on work, you depend on God. Porque eu vejo tanta gente disciplinada Because there's so many disciplined people para trabalhar. to work. Isso tem que ser também. And that's Mas good. gente que depende, But I do see people trabalho. that are completely dependent on their job. você depende de Deus. But you depend Você on depende da God. palavra que sai da You boca depend de on Deus. the word that comes Porque from the Ele mouth é o of God. dono da fonte. Because He is O trabalho pode fechar, He a is porta our pode fountain. fechar, mas o dono da fonte, The doors ele can tem close, várias our fontes jobs para você. can be like Ele the tem várias jobs. portas para But você. He has Fecha-se uma various porta, open, He has various mas Ele doors abre for outra. you. This door may close, but you Muitas vezes nós open. concentramos Many times toda a we nossa concentrate força, all of our toda a strength, nossa all of dependência. our energy, all Não, of não our posso, eu dependence. dependo disso ali. No, I depend on this. Olha a mente, você não depende No, disso. you don't depend on Vira para o this. seu irmão e diz, Just você the person depende next de to you and Deus. say, you depend on Você God. depende de Deus. You depend on God. Você depende de Deus porque a nossa vida está na Because our mão de lives Deus. are Então é God's dele hands. que nós And dependemos. so it's only on Him that we É depend on. dele que nós dependemos. É dele que nós precisamos para chegar aonde Ele quer que nós venhamos chegar. He's the only one that's able to take us to the Talvez place that He wants você us to ache go. assim, eu estou por aqui por acaso. Many Eu times vim you might aqui think, por oh, I'm here acaso. just by Você não está por accident. aqui por acaso. You're not here Quando eu by estava accident. conversando, Yesterday I was speaking conversando com uma família, to a family, e eu falando, Deus Ele movimenta. Ele tira de um daqui, and I was telling volta them that aqui, God traz para moves, cá, He e brings leva para lá. someone from over here, Só He que takes someone over a there. nossa mente, However, our minds, ela não está conectada com, our muitas minds vezes are com a not mente connected de many Deus. times with God's Porque nós, thoughts. você se mudou para cá e acha Oh, que you foi might por have uma moved here and you circunstância, thought that, oh, it's because of a circumstance. foi por uma necessidade. Oh, it's because of a E necessity. muitos até acham que foi And many times people think, uma casa aí, né? Situação, a oh, it's just circunstância because que of situations that I was não brought in. existe isso, irmãos. That doesn't exist. Existe a vontade de Deus. There only A exists the Bíblia will diz of que não God. cai The uma Bible says folha that not one de leaf uma árvore. falls from a tree. Não é isso, Marco? Não cai uma folha de Not uma one árvore leaf falls from a tree sem a permissão de without Deus. God's permission. Agora, a minha vida e a sua vida My life and your life, não vai mais com a folha? isn't it much Se você abrir a more? porta aqui, o que tem de folha aqui, no canto aqui. Agora imagine nós. Now imagine us.
que somos a imagem We are the e a image. semelhança do nosso Deus. And we reflect. E mais ainda, And even more, nós somos filhos. we are His children. Nós somos filhos. We are E His temos um children. Pai que And we cuida have a de Father nós. who takes Vira care para o of seu us. irmão e diga assim, olha, Turn to o the nosso person next to Pai you and cuida de say, nós. our Father takes care of us. Aleluia. E nós vemos que a palavra de And we Deus, see that the Word of God ela é tão importante is so important que o povo de Israel, that the people of para Israel, onde eles iam, wherever they went, a primeira coisa que eles the faziam first thing they did era buscar a palavra de was Deus. seek the Word of God. Sem a palavra de Deus, eles não iam. Os reis They wouldn't go. sempre consultavam os They always profetas consulted the para prophets saber in order to know a vontade de Deus. God's will. Eu acho que hoje nós fazemos isso também, amém? Do Quantos you do fazem this isso? today too? Pode dizer amém? Amém. Isso é um dever nosso. Se nós para onde formos, consultar a Wherever we vontade de go, Deus. Se é we da tua always have to vontade, consult God and ask for His will. é da tua vontade que eu faço isso. Porque muitas vezes nós fazemos as coisas sem pensar. Aí depois que deu And then errado, after it goes mas wrong, Senhor, por quê? we blame God. Você consultou a palavra de Deus? But did you consult God's Word? Você buscou a vontade de Did you Deus? seek His will? Porque muitas vezes nós queremos colocar a nossa vontade. Because many times you want to do our will. Você está comigo? Do you? Is this No. with me? Está só comigo? Is this only with me? Muitas vezes nós queremos colocar só a nossa Many vontade, times porque we nós want our vemos will because we pela see razão, pelas vantagens. Olha, isso aqui pode ser que vai ser, isso aqui vai ser vai ser um sucesso. This is going to be Aí chega lá success. na frente, But then when it goes, time goes by, we'll see that it mas goes por wrong. que, Senhor? Then we ask, Aí a Lord, gente vai why? e volta para Deus e And then vai we go culpar back to Deus. God and we Mas Senhor, blame por que God tu for não, And we say, você não me God, avisou? Por why que? didn't you warn Aí me? eu pergunto, você pediu? Ele pergunta, você pediu? And then I ask you, did you ask Him? Você pediu permissão para fazer isso? Did you ask permission to do it? E muitas vezes nós fazemos Because many times we do things, e depois nós queremos culpar a and then Deus. afterwards we want to blame God. Mas quando nós entendemos, However, irmãos, once we understand que Deus, that God Ele guia a nossa vida, guides our lives, e Ele guia a nossa vida não é com opressão, pelo contrário, it's not with oppression. Ele quer que você tenha alegria, He wants you to have joy. gozo, He wants you to paz, take pleasure, have paz peace no coração. in our Que hearts, aquilo que você venha fazer, so that whatever you do, venha glorificar o nome dEle na may sua vida. glorify His name in your É assim, life. nós que somos pais, nós queremos fazer e agradar o nosso filho de maneira que ele Us se as sinta parents, bem. we always want to Agora imagina Deus, make sure our kids are imagine feeling Deus. E well, nós, take pleasure in giving to them. e nós This vemos is the aqui, word of God. We no see livro here de Samuel, in the 1 book of Samuel, Samuel, 1 Samuel, e diz que naquele tempo, no tempo do profeta Eli, this is during the time of Eli. a palavra do Senhor era assim, quase não existia. The Por word of quê? God, Porque o povo estava em pecado. A palavra do Senhor, the word of God ela é poderosa, ela é santa. wasn't very, it almost didn't exist just because the people were living in sin. E quando Eli, And when ele Eli, governava o povo, who governed the ele people, julgava o povo de Deus. he was a judge. A Bíblia of the diz que people of naquele Israel. tempo, The Bible says at that time, a palavra do Senhor era rara. Muito the word rara. of God was very rare. Mas Deus, ele é tremendo. However, God is so tremendous. Ele trabalha antes, muito antes das coisas acontecerem. He works before things begin to happen. Ele chama as coisas que não são como já se fosse, ou seja, Calls those antes things das that coisas acontecerem, didn't exist as ele if já they chamou, já aconteceu. E diz a Bíblia que ele levantou um Bible profeta, chamou um jovem, That he called a young man. chamou um jovem, He called a young man Samuel. named Samuel. Ele chamou Samuel. Mas a preparação de Samuel, However, Samuel's preparation. você conhece, é tremenda. Diz a Bíblia que It's tremendous. era uma mulher que não tinha filho, Ana. There was this lady, Ana não this tinha woman, filho. her name's Hannah. She wasn't able to have kids. Mas um dia ela foi But na then casa one do day, Senhor. she went to the house of God E o voto que ela fez foi: Senhor, and she made se tu me deres, made a request to God, esse saying, varão vai if ser you give me a dedicado a child, ti. a man, Ou seja, this Deus child estava will be precisando dedicated to you. de um One, homem that God, para exercer o in order sacerdócio, to be this para priest, guiar o seu povo. to guide His people. E quem Deus escolheu? Samuel. And God Samuel chose nasceu. Samuel. Samuel E was diz a born. Bíblia interessante que a palavra é tão rara And the que o Bible próprio says that the word of Samuel, God was ele so não rare sabia that Samuel e não tinha costume de ouvir wasn't a palavra accustomed de to and Deus. didn't know how to hear the word of God. Uma noite ele estava dormindo, diz One a night he Bíblia, was sleeping,
E aquela voz veio, Samuel. And a voice Samuel. came and said, Samuel, Samuel. Aí ele saiu correndo, foi lá no Taveli. And he O woke up profeta and he ran to Eli, the disse, prophet. Você And me he asked chamou? him, did you call me? Ele disse, não. And Eli said, no, No. I didn't call you. Foi dormir novamente. He went back to sleep. Deitou. Novamente a palavra veio. And then the word came again. Samuel, Samuel, Samuel. Samuel. É aquele jovem, And that young man correu novamente. went O Senhor me to chamou? Eli again and asked him, did you call me? Ele falou assim, não, And he said, não no, chamei você. I didn't call you. Vá dormir. Go back to sleep. E foi novamente. Deitou-se Samuel. Interessante, né? Que Deus What's nunca interesting is desiste. that God doesn't, Né? God Deus está sempre doesn't assim. relent. Deus que está à porta e bate. Knocking at the door. E de repente, novamente, veio a palavra do Senhor. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. E ele correu novamente e foi no And he Taveli. ran again to O Senhor me Eli. chamou? And he asked him, did you call me? E ele disse assim, não. And he said, Só no. que Eli entendeu. But then Eli finally understood. Ele entendeu. E quem estava chamando Samuel Understood that era o Senhor. the person who was calling Samuel was God. Nós temos que ter o nosso ouvido We need aguçado to have our ears para conhecermos, sabe o que? A voz do nosso Deus quando nos chama. receptive and able to recognize our God's Sabia? voice. Deus todo dia está chamando, Because falando, God every day meu is calling us. filho, My chama, child, my chama child. Ana, Calling us, chama Maria, calling Anna, chama calling Maia, Maria, calling Michael. chama todos nós. He calls each and every one E of muitas us. vezes nós não ouvimos a However, palavra many de times Deus. you don't hear God's word. Eu estava pensando com essa pessoa e disse assim, I olha, was talking to someone. sempre eu ouço, mas às vezes eu não dou importância. Mas nós temos que dar importância à palavra Oh, I de hear Deus. God's voice, but I don't Porque o prioritize nosso it. espírito testifica we need to o Espírito de Deus que nós somos filhos. Because Então o our filho, spirit ele tem que conhecer a voz testifies God's spirit do that we seu are pai. His children. Because we have to recognize our Father's voice. E diz a Bíblia que Samuel, ele disse para Samuel, vai. E And quando você se deitar, Eli told Samuel, go. você diz And assim, when you lay down, fala, and the Senhor, voice comes e again, o teu servo ouve. respond, saying, É? E diz a Bíblia que Samuel voltou para a cama. and Samuel returned to his Samuel bed. era um jovem. He was a young Samuel man. não tinha tido experiência ainda com Deus. He hasn't had criança. any encounters of God yet. He was É a como a irmã child. estava falando aqui. Muitas vezes nós achamos que tem que ser adulto para ter Many times we experiência com think Deus. that Não. you have to be adult. You have to Todos. be an adult in order A to have partir do momento experience que with nós God. entendemos No. a nossa From the razão, moment que that Deus we é Deus, understand our reason que Ele that pode God fazer is God, tudo, que Ele é o and nosso that He can do Senhor, all things, that He's our você Lord. está pronto para ser usado por You are Ele. ready to be used by God. Quantos estão prontos para ser usados Who pelo here is Senhor? ready to be used by God? Aleluia. E Samuel disse assim, fala, And e o Samuel teu said, servo ouve. speak for E your Deus servant is começou a listening. falar com Samuel. And God began to speak to Samuel, Falando da família de Eli. speaking of Eli's family. Diz a Bíblia que Samuel temeu, And Samuel feared porque Deus estava trazendo a justiça. because God was bringing justice to Eli's family. Mas ele ouviu a palavra do Senhor. But he heard the word of God. Ele ouviu a palavra do Senhor e transmitiu para o profeta. And he Eu queria repeated que the words você, of the prophet. eu queria que você abrisse também a sua Bíblia no I livro want de you to Deuteronômio. open your Bibles to Deuteronomy. Terminarmos Deuteronômio In order for us to capítulo, finish Deuteronomy capítulo 11. chapter 11. E 16. E diz assim, Deuteronomy chapter 11 verse 16. e diz assim a palavra do Senhor: guardai-vos, que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e servais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele o quê? Os céus. Bom, então o céu tem porta. Feche os céus. Para quê? Para que não haja o quê? Água. Água. Ou seja, a palavra do Senhor que é semelhante à chuva, à água. At the word of God Yeah. that is like the rain. E a terra não deu o quê? A sua novidade. E cedo pereçais. Aonde? Na boa terra do Senhor. Ou seja, se eles se olvidassem, se eles se And if they esquecessem forgot, de ouvir a palavra do Senhor, ou seja, aquilo, eles iriam perecer that they would perish na terra que Deus tinha colocado
eles. It would perish in a good land that God had Ou given. seja, nós temos que sempre estar no centro we always da have to vontade be de Deus. In the center Porque of God's will. quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Once no we're in the lugar, center of God's will, nós somos abençoados. wherever we are blessed. Nós somos abençoados. We are blessed. Por quê? Why? Porque é a promessa do Senhor. Because that's God's promise. Porque muitas vezes nós estamos na bênção Because many times e vemos se esquecer do Senhor. we are in the Achando moments que a of blessings bênção, and we essa forget bênção, about God. o salmista falou assim: The psalmist says, não coloque a sua confiança nas riquezas. do not Nos place your bens. trust, your hope in your Mas no Senhor. in your material things, in your riches, No but only Senhor. in Lord, only in the Lord. E aqui Moisés continua falando And assim, here Moses continues to speak o verso 18: in verse 18. ponde, pois, estas minhas palavras aonde? Nosso coração. E aonde mais? Na nossa alma. Ou seja, no coração e na alma. No coração e na alma. E não parou só por aí. E atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeira entre o quê? Os nossos olhos. Os vossos olhos. Ou seja, que os nossos olhos, That our eyes ela venha sempre ver may a palavra do always see Senhor. the word of God. A palavra do Senhor, ela se fez carne. The word of God became flesh. Entendeu? Que no princípio era o The verbo. Bible says that in the beginning was the word, O verbo, a palavra. and the word E a palavra se fez carne e habitou entre nós. dwelt among us. Essa palavra se chama Jesus. And this word is called Jesus. Quando nós seguimos When esta we palavra, follow, quando nós when obedecemos we obey esta palavra, this word, você caminha diferente. you walk differently. Você vê diferente. You see things differently. Você é diferente. You are different. É diferente. Você não é como todo mundo. You are not like everyone else. Criança diz assim, fulano ganhou isso, eu não tenho. Fulano ganhou Kids isso. say, oh, so-and-so Ah, eu got quero this, ser and I igual can get fulano. this. Oh, I want to be Você é like this. diferente. No, you are different. Vire para o seu irmão e diz, Turn to the você é person next to diferente. you and say, you are different. Você foi criado You were para ser created diferente. to be different. Você foi criado para andar diferente. In order to walk differently. Então nós temos que ter isso no coração. So we need to have this in our hearts. Nós temos que ter isso no nosso coração. Essa confiança, essa certeza This certainty de que a palavra de Deus that the word of é God maior do que tudo. is greater than all things. Acabou-se. O médico falou isso? Falou. The doctor said this, he said Mas this. eu sigo a palavra. But I follow the word of God, Eu creio em Deus. and I believe in God. A última palavra The não last vem do word homem. does not come A from última man. The palavra, last word ela vem saber de quem? comes from you know who? De Deus. From God. Aleluia. De Deus. From God. Então se nós cremos, And so if we believe, nós if we vamos believe, fazer, sabe o quê? Coisas grandes. we will do great things. Se nós ouvirmos, If atentos we hear, para ouvir a palavra we're de Deus, Senhor, attentive to hear o God's que tu word. queres que eu And faça? we ask Him, Lord, what do you want me to do? E Ele vai nos guiando. He will guide you. Eu ouvi, já contei aqui, mas eu ouvi um homem, ele ouviu a palavra de Deus. But I heard a Ele story estava about this sendo man condenado who heard the word of God. He was being condemned. para ir para a cadeira elétrica. He was going to be E numa like cidade onde o racismo, aqui na América, história verídica, this is a true story. onde o racismo é tão grande. There was, E como Racism. não tinha quem acusar e pegaram aquele, and since there wasn't Assim, não, anyone vai ser você que vai they ser put this acusado. person. E o juiz, para se livrar disso aí, né, And the porque judge, in order to a rid sociedade, a cidade of toda this disse, não, case, você tem because que, the ele tem que society morrer, was tem que morrer, telling foi ele him, que oh, he fez needs esse. to die, he needs to die. Aí o juiz pegou 2 papéis e escreveu, And so the judge took 2 pieces of condenado, paper, os 2. took 2 pieces of paper, were condemned on E both disse, né, pieces. se ele pegar um, ele vai abrir. And said if he took one Ele piece está of paper, condenado. he was O que ele condemned. pegar, Whichever os one he dois, takes, vai estar condenado, não tem como he'll ele be sair. Ou condemned. seja, There's não no vai way for him acabar to esse escape. assunto aqui nessa cidade, vai voltar a Anyone that this paz, case will be done, e and there will be peace in society. vai saber, vou parar de sofrer tanta pressão And I want do him povo. to Porque deal ele anyone queria que o pressure juiz the people. acusasse ele, Because matasse the o people rapaz. wanted Só que o the rapaz judge não era culpado. to accuse the man. However, this man E wasn't o juiz guilty. pegou 2 papéis, And escreveu so condenado, the condenado. judge took 2 Colocou no pieces of bolso, paper and wrote aliás, condemned. pegou os 2, mandou ele tirar um, And ele he tirou gave it to the man, and he E botou asked the ele man to no count bolso. one. And the other one E o he put homem in his ouviu pocket. a voz, And the man heard a voice. pegou um,
He took one Engoliu. and he swallowed it. Ele engoliu. And Engoliu aquele papel. Não sabia o he que estava swallowed the escrito. paper. He didn't know Ou what was seja, written. tinha que ver o que estava no bolso do juiz. Meaning what? Like he had to see the other piece of paper that was in his pocket. E o que estava lá era o quê? Era o quê? And what was on the paper? Supostamente o que ele engoliu era o quê? Livre. Livre. E ele saiu livre. Por quê? Porque ele ouviu And on the a piece of voz, paper, a palavra, it said que free. falava com ele, faz isso. He heard a voice that told him to do, Hein? to swallow the paper, and he did. Ou seja, na nossa caminhada que nós temos nesse mundo, nós temos que estar sempre com nossos We always need ouvidos to be with our atentos ears attentive para ouvir a voz de Deus. in order to hear God's voice. Lá em Apocalipse assim, In Revelation it says, porque fosse fiel, porque Because you guardaste were faithful, a minha palavra because you guarded my word na tentação, in você não temptation. cedeu. Porque guardar a palavra enquanto Why? tudo é bom, Because tudo está bom, é Guarding fácil. the word when everything is good, it's easy. Está tudo bom, tudo na paz, Or everything's aluguel good. pago, não precisa me The rent is mudar, paid, I don't a have família to tudo em move. harmonia, Families marido in harmony. crente, né? Filho obedecendo, husbands are e uma saved. bênção. Our kids are obedient. Agora It's quando easy to obey the word of God. It's easy to keep. a hora da provação vem, However, when a trials come, tribulação vem, when tribulations come, aí sim, aí nós precisamos that's guardar when a palavra we need to follow the word of God da nossa fé aqui dentro do nosso coração. in our Senhor, eu creio que hearts, tu és fiel. saying, Lord, I know you are faithful. E quando nós guardamos essa And once we palavra, guard this word, existe uma porta aberta there exists an para que open door nós possamos passar. in order for us to walk in. Aí está a diferença. And there's a É difference. guardar a palavra. In order to guard the word, keep the Escondi, word in our hearts. o salmista The disse, a tua psalmist says, I palavra. have hidden your word Aonde? No meu My coração. Para quê? so that I might not sin Para não pecar. against you. Ou seja, nós temos que andar, irmãos, com esta We need to palavra walk no coração. With this word in our hearts, Principalmente especially para não pecar contra Deus. in order for us not Para to não sin pecar against contra o God, nosso Pai. for us not to sin Vamos against our ficar em Father. pé. Please stand up. Aleluia. E essa palavra é poderosa. And this word is powerful. Essa palavra abre portas. This word opens doors. Essa palavra cura. This word heals. Essa palavra liberta. This word Essa palavra, frees. ela salva. This word saves. Aleluia. E eu quero convidar você a I erguer want to sua mão. invite you to lift up Se your você hands. precisa que essa palavra, If you need this word, ela venha mover maior na sua vida. if you need this word Eu to tenho be a pessoas greater que move in your life, raise your Se hand. você quiser vir aqui à frente, If you want to come to você the pode front, vir, you are welcome to, porque a palavra do Senhor ela é because the word of poderosa. God is powerful. Aleluia. Ela é poderosa The para word of fazer God is coisas powerful que você nem imagina. to do things that you can't even imagine. Você não sabe o poder que existe na palavra do The Senhor. power that exists in the word of God. Você não sabe o poder que existe nesta palavra. The power that exists E in quando this word. nós oramos aqui And when we pray, e buscamos essa palavra, and then aleluia, we use this word, existe um mover no mundo do Espírito. there exists O a mundo movement, espiritual, ele spiritual world. começa a se mover de The maneira spirit tremenda. begins to move in a tremendous way. Cadeias são quebradas, Chains are broken. portas são abertas. Doors Sabe are por quê? É pelo You know poder why? da palavra. It's because of the power of the word. Quando nós oramos aqui, When we pray, nós oramos no nome de we pray Jesus. in the name of Aleluia. Jesus. Feche seus Close olhos. your eyes. Aleluia. Senhor, na tua presença nós estamos. Lord, in your presence we are here. Nesta manhã tão maravilhosa, Senhor. In this marvelous morning. Obrigado pela tua palavra que foi Thank you for your ministrada word that nesta was manhã, Senhor. ministered this A tua morning. palavra que é poderosa para fazer muito The word mais, that is powerful além to do. daquilo que nós pensamos ou pedimos, Senhor. Aqui estão os teus filhos nesta manhã, Senhor. Vendo aqui na frente, Senhor amado, crê no poder da tua Believe in palavra, the Senhor. power of your Senhor, eu word. te peço que a tua palavra que é Lord, I ask, poderosa, Lord, that your que word a tua that's palavra que powerful, é como espada, como lâmpada, Senhor amado, Senhor, trabalhe em favor de cada um dos teus filhos, operando maravilhas, Senhor, indo aonde os teus filhos não podem ir, Senhor, fazendo aquilo que eles não podem fazer, Senhor, mas tudo tu podes, Senhor. Pai, tu és o Deus de perto, tu és o Deus de longe, Senhor, e aqui nós estamos nesta manhã, Senhor. A tua palavra ela é tão poderosa. It is so powerful. A tua palavra está entre nós aqui nesta manhã. Your word is here in the midst of us. E é no nome de Jesus, And teu it's the Filho name of amado, Jesus, your beloved Son, que se fez carne, que that habitou became entre nós. flesh and dwelt É que eu te among us. peço, Senhor,
Vai, In His Senhor name I amado, na ask. vida de cada um dos teus Lord, go filhos in the lives aqui. of each and every one Os of que your estão aqui à children here. frente, os que estão Those com who as suas come to mãos the front, levantadas, those who Senhor are with amado, your hands lifted. trabalhe em favor de Lord, cada um. work in your